Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos retornar com esse nosso projeto das lives. Primeiro eu quero agradecer aí todo mundo que está assistindo, que vai começar a assistir. Já são 20 horas em ponto, que é o horário que a gente combinou de começar. Então vamos começar, né? Eu acho assim, o objetivo dessa live é para a gente discutir um pouco o que importa em termos de exame, enfim, e o que não importa. Porque hoje tem muita coisa dentro da reprodução humana, muitos exames que se pede, muitas opiniões diferentes. O Dr. Google, ele oferece uma quantidade de informações que às vezes são informações relevantes, às vezes são informações que não são relevantes, né? E isso acaba gerando uma ansiedade que, na minha opinião, é desnecessária para os pacientes, né? Na verdade, o objetivo aqui é esclarecer para vocês, principalmente para vocês que já estão aí nessa vida da reprodução humana já há algum tempo, oferecer para vocês um pouco mais de tranquilidade nisso e também ajudar vocês a não serem enganadas por aí, a verdade é essa, né? Então, assim, eu vou aqui abordar, principalmente para os pacientes que têm falhas de implantação, os temas que eu acho que são importantes para quem tem as falhas nos tratamentos e os temas que definitivamente não são importantes, porque existem, como eu disse, muitas dúvidas de vocês, isso gera muita ansiedade, né? Então, eu quero abordar esse tema, eu acho super importante, como a primeira live é de 2019, né? E vão vir outras, obviamente. Vamos falar primeiro do que importa. Então, pegando esse mote das pacientes que já fizeram alguns tratamentos, ou um, ou dois, ou mais tratamentos, e que a gravidez, não, mesmo com bons embriões, enfim, que a gravidez ainda não aconteceu ou não evoluiu como a gente gostaria e desejaria que tivesse evoluindo, né? O que eu acho que importa? Então, quando eu falo eu acho, isso tudo embasado em estudos científicos, né? Então, essa é outra coisa, né? Hoje em dia, a medicina, ela não suporta mais achômetros, né? Quando eu comecei a fazer medicina, o conhecimento ainda não era totalmente... Hoje em dia, com a internet, enfim, o conhecimento ele é muito abrangente, né? A gente tem o acesso muito fácil ao conhecimento, né? E a ciência evoluiu muito, né? Então, na época que eu comecei, ainda tinha aquela questão da minha opinião. Hoje em dia, a medicina não suporta mais isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que ter condutas que sejam científicas, né? Que tenham um estabelecimento científico adequado, né? Porque senão a gente começa a fazer coisas que, em vez de ajudar, vão mais prejudicar vocês. Então, o que eu vou falar aqui é o que a ciência nos ajuda em pacientes que têm falhas de implantação, né? Então, nessas pacientes, ou abortamento de repetição também. O que importa de verdade quando as falhas acontecem? O que importa é análise genética do casal, ou seja, o cariótipo do casal. Esse é um exame que é importante porque algumas vezes as falhas vêm por alterações genéticas dos embriões que podem ser repetidas, por alterações genéticas dos pais. Então, essa é uma coisa importante de ser avaliada. Então, isso é fundamental em pacientes com falhas de implantação. Algumas vezes, inclusive antes de iniciar todo o tratamento de reprodução assistida, a gente já pode até pedir um cariótipo. O cariótipo alterado é algo que não é muito comum, mas é algo que tem uma consequência muito importante. Então, isso sim, do ponto de vista científico, de novo, não estou falando aqui minha opinião, a gente está aqui falando do que é validado do ponto de vista científico, o cariótipo é importante. Além disso, alterações anatômicas uterinas poderiam causar
ou falha de implantação, ou abortamento de repetição, e são importantes de serem avaliadas em pacientes com falhas de tratamento de reprodução assistida, né? E como é que se faz a avaliação de fatores anatômicos uterinos? O ultrassom é uma das primeiras, um dos primeiros e mais fáceis formas de avaliar, mas você pode também usar a ressonância nuclear magnética da pelve, que também é algo que pode nos ajudar bastante nesse sentido, e também a estereoscopia, para algumas situações, também se torna importante, né? Então, esses são exames que importam, sim, para quem tem falha de implantação, a depender do caso. Alterações metabólicas. Então, isso é a coisa mais que deveria ser mais simples, que deveria ser mais avaliada desde o início, mas às vezes as pessoas podem não fazer isso, então é importante a gente abordar, principalmente alterações da tireoidianas e prolactina, são alterações que são muito simples de serem vistas e muito simples de serem tratadas quando temos alteração, e que são importantes para o tratamento ocorrer de uma forma mais efetiva, né? Além disso, trombofilias. Então, a gente aprofundando um pouquinho mais, trombofilias são alterações da cascata de coagulação sanguínea, que quando estão presentes, elas também podem levar a falhas de implantação e principalmente abortamento de repetição e até no final da gravidez, óbito fetal, descolamento de placenta, enfim. Então, as trombofilias são importantes de serem avaliadas, principalmente para pacientes que têm falha de implantação ou aborto de repetição, ou algum histórico obstétrico anterior desfavorável, né? E se você observar a ocorrência de alguma trombofilia, é importante se usar o anticoagulante. A gente usa normalmente enoxaparina sódica, a dose vai depender aí do peso de cada paciente, né? Então, trombofilia também é algo importante de ser avaliado. Só para a gente pensar nos exames mais importantes que vão avaliar a trombofilia, só para citar. Então, pesquisa do fator 5 de Leiden, pesquisa da mutação da protrombina, antitrombina 3, homocisteína, anticardiolipinas, anti-beta-2 glicoproteína, pesquisa do polimorfismo de um gene que é o PAI1, anticoagulante lúpico. Esses são exemplos aí das trombofilias mais importantes e que a gente normalmente vai avaliar e que tem aí uma importância muito grande nessa situação, tá? Por fim, a gente tem a questão imunológica, né? E o perfil imunológico, ele talvez seja o mais controverso de tudo isso, né? O que é importante de avaliar no perfil imunológico são os anticorpos antiroidianos, principalmente quando você tem um aumento dos anticorpos antiroidianos associado a um hipotireoidismo, que pode até ser subclínico, a gente tem que tratar, né? A gente pode usar corticoide, a gente pode usar até hormônio tiroidiano, né? E nessa questão imunológica, e aí a gente começa a falar já de temas um pouco controversos aqui, existem dois exames, basicamente, que, infelizmente, ainda tem uma repercussão aí por alguns médicos, enfim, na internet, e que não deveria ter essa repercussão, porque já são pontos aí que a ciência já mostrou que não servem para muita coisa, né? Em termos, pelo menos dentro da reprodução humana, né? Um deles é um exame que chama CrossMatch. Então, quem é minha paciente sabe, a gente já conversa muitas vezes com elas e eu quero aqui tentar espalhar esse conhecimento. O CrossMatch é um exame que a gente pega o sangue da mãe, o sangue do pai, faz um cruzamento, por isso que chama CrossMatch dos dois, e dependendo
do perfil que se vê depois desse cruzamento, do perfil imunológico que se vê depois desse cruzamento, a gente pode concluir que a mulher e o homem, eles são, vamos dizer assim, incompatíveis do ponto de vista imunológico. E se isso for verdade, a gente poderia produzir umas vacinas com o sangue do pai para aplicar na mãe, para torná-los compatíveis do ponto de vista imunológico. Essa é uma conduta muito antiga, que faz mais de 10 anos que Estados Unidos e a maioria dos países europeus não fazem mais. Não fazem mais não porque não se tem vontade de se fazer mais, mas porque grandes estudos mostraram que isso, na verdade, não existe, né? Então, a gente, de novo, como eu disse no início da nossa conversa, a gente tem que levar em consideração o que os estudos científicos mostram. E o que os estudos científicos mostraram já faz muitos e muitos anos, isso já é uma discussão que fora do Brasil nem existe mais, né? Que isso não serve para nada, então não se faz algo que não serve para nada, né? Esse tipo de conduta. Então, é algo que é absolutamente obsoleto. Aí vem de vez em quando alguém e fala, mas doutor Georges, a minha amiga, a fulana, a minha conhecida engravidou só depois que fez isso. Ou levou a gravidez para frente só depois que fez isso. Coincidência, pessoal. Não foi isso que fez ela levar a gravidez para frente ou engravidar, né? Isso já é uma coisa definida do ponto de vista de literatura científica médica, né? Outro ponto que é controverso, eu nem chamaria de controverso, mas que ainda, infelizmente, aqui no Brasil, tem tido algum tipo de repercussão, dentro dessa questão imunológica ainda, é a tal da pesquisa de células natural killer, né? Células NK. Tenho certeza que muitas de vocês, ou muitos de vocês, já ouviu falar nisso, porque é algo que está até um pouco na moda aí aqui no Brasil, e praticamente a maioria das minhas pacientes me questiona sobre isso. Pesquisa de células NK é algo que as células NK, elas existem, tá? Elas são células do sistema imunológico e que em algum momento se acreditou que um aumento de um determinado tipo de células natural killer poderia atrapalhar a implantação e a evolução de uma gravidez, né? Agora, até algum tempo atrás se usava uma medicação que chama imunoglobulina para tratar isso. Hoje a imunoglobulina está proibida para esses fins aqui no Brasil, então se substituiu e se usa uma outra medicação que se chama intralipide, né? Sendo muito honesto com vocês, o intralipide e a imunoglobulina, ambas são medicações extremamente caras, são imunoterapias, quer dizer, não é qualquer coisa, tá? E nesse sentido, pessoal, é algo que pode levar a algum risco e, além disso, extremamente caro. E aí, grandes estudos foram feitos nesses últimos anos. O último é agora de 2018, que mostraram que, definitivamente mostraram, que a presença de células natural killer não afeta a evolução da gravidez, tá? Nem a implantação, nem a evolução. E mais, o uso de intralipide, que é o que está sendo usado hoje em dia, quando você tem um aumento das células natural killer, não aumenta as taxas de gravidez e não diminui as taxas de abortamento. Portanto, não existe nenhum motivo para usar essa medicação, né? Esse último estudo até diz que talvez fazer mais estudos para avaliar, mas que todos os dados que existem hoje em dia, pelo menos em estudos sérios, não corroboram com o uso, nem com a realização do exame, nem com o uso das células natural, do intralipide, muito menos da imunoglobulina, para esse fim. Então, assim,
talvez esse seja um dos pontos mais importantes que eu queria comentar com vocês, porque é algo que tem sido muito dito e muito perguntado para mim. E quando você vai falar de falha de implantação e você lê sobre falha de implantação na internet, aí nesse mundo internetico, a gente se depara muito com isso. É uma coisa que está muito na moda aqui no Brasil, não entendo muito bem porquê, mas, enfim, é o que a gente tem visto. Tá? E do perfil imunológico é isso, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que importam, não são coisas muito novas, e coisas que não importam, portanto. Não devemos fazer, né? Senão a gente vai mais prejudicar vocês do que ajudar, né? E aí eu queria falar de outras coisas que também importam em alguns casos e não importam na maioria das vezes, né? Um outro tema nesse sentido é a pesquisa de fragmentação de DNA dos espermatozoides. Só para explicar um pouquinho sobre isso, pessoal, a pesquisa de fragmentação de DNA dos espermatozoides, na verdade, do ponto de vista leigo, né, para simplificar, é avaliar o quanto de espermatozoides um homem ejacula com um DNA quebrado, fragmentado. Todos nós, homens, vamos ejacular uma parte dos nossos espermatozoides com DNA fragmentado. Isso em todos nós. Porém, existe um número que se acha que é normal. Então, isso vai depender um pouco do estudo, enfim, mas até um determinado percentual de espermatozoides com DNA fragmentado, isso é normal, teoricamente não tem consequência nenhuma. Depois de um determinado ponto de corte aí, isso pode ter algum tipo de consequência, que se acreditava, pelo menos, que poderia ter algum tipo de consequência, principalmente nas taxas, não só de implantação, mas principalmente de abortamento, tá? E em algum momento se começou a proclamar que isso devia ser feito em todos os homens que iam se submeter a um tratamento de reprodução assistida. Hoje em dia, essa conduta de fazer em todo mundo caiu por terra, já faz alguns anos, né? Isso não quer dizer que não tenha importância em ninguém. Eu acho que tem, né? Mas principalmente em situações que não são muito comuns. Vocês que estão vivendo a reprodução, vocês sabem que não é muito comum a gente acreditar que uma falha de implantação ou uma diminuição na qualidade dos embriões, enfim, seja por conta exclusivamente de uma alteração dos espermatozoides. É muito mais comum o óvulo, que é a célula mais importante nisso tudo, está mais envolvida do que o espermatozoide, tá? Mas quando a gente tem sinais de que o problema principal é o espermatozoide, e quando você não tem mais nenhum outro motivo que tenha sido visto para isso, eu acho que, nesse caso, a fragmentação de espermatozoides ela deve ser valorizada, tá? Então, não é para todo mundo, tem muita gente fazendo isso para todo mundo, isso está errado, isso só vai aumentar o custo de todo esse processo, tá? Sem nenhuma efetividade. Então, aumentar o custo, tudo bem, desde que tenha efetividade. Então, mas aumentar o custo sem ter efetividade não é muito honesto. Então, isso não deveria ser feito, né? Para todo mundo. Mas para alguns casos específicos, os meus pacientes sabem que, em alguns casos específicos, obviamente, a gente deve fazer, né? Outra medida que também tem um interesse, e eu até sou um entusiasta disso para algumas situações, que é a análise genética dos embriões antes de colocar esses embriões no útero, né? Quer dizer, a pesquisa, o que se chama aí de um screening genético dos embriões, tá? A biópsia dos embriões para análise genética. Isso, obviamente, não vai ser importante para a maioria dos pacientes, né? Quer dizer, isso não deve ser uma medida que você deva fazer para todo mundo. Mas para algumas pacientes, por exemplo, pacientes com
com uma idade maior, mais de 38 ou 40 anos de idade. Aí eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida. Não é obrigatório, mas tem que ser discutida. Para casais cujo cariótipo está alterado, é algo que aí sim obrigatório, na minha opinião. E aí, de novo, quando eu falo na minha opinião, é tudo embasado em, em estudos científicos, né? E para casais que têm falhas de implantação que a gente não sabe, já fez todo o resto da pesquisa, não sabe o que está acontecendo, aí também é algo que deve ser discutido, porque você pode ter casais que, mesmo sem ter um motivo aparente, podem ter mais chance de formar embriões geneticamente alterados, e aí pode estar a resposta do porquê que o tratamento, né, não evoluiu até agora. Tá? Outra medida que também já teve mais repercussão do que tem hoje em dia, mas que ainda se fala por aí, é a tal da injúria do endométrio. Né? O que é injúria? Né? É você fazer um machucadinho no endométrio no mês anterior ao mês da transferência, acreditando que isso poderia aumentar as taxas de implantação. Essa é outra coisa que, inclusive, eu já fiz muito aqui na clínica, mas que hoje em dia, nos últimos congressos, enfim, foi bastante discutido, e os estudos, um grande número de pacientes mostrou que fazer ou não a injúria não aumenta as taxas de implantação. Então, hoje é uma coisa que a gente não valoriza mais, a tal da injúria do endométrio. Né? Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. Tá? Um outro exame que mais modernamente tem sido proclamado aí, tem tido alguma repercussão também aí por alguns dos nossos colegas, é essa análise genética do receptor de FSH. Então, qual que é a teoria por trás disso? Você poderia ter diferenças individuais, ou seja, no receptor de FSH, o que poderia levar a uma determinada diferença de ação de algumas medicações. Então, quem tem um receptor do tipo X, é melhor usar um FSH recombinante para induzir ovulação, que vai responder melhor. Quem tem um receptor do tipo Y, é melhor usar outra medicação que vai responder melhor. Isso é uma balela, pessoal, ainda. Né? Você tem pouquíssimos estudos que mostram alguma diferença, e são estudos que foram patrocinados pela indústria que tem a patente da realização desse método. Então, assim, não é algo que dá para a gente ainda levar a sério. Os estudos sérios não mostraram diferença, então não é algo que a gente vai considerar, não é algo que tem nenhum embasamento científico sério. Tá? Um outro exame, que aí sim, não é para todo mundo, mas que tem a sua importância para algumas pacientes, é o ERA. Né? O ERA é um teste para avaliar a janela de implantação. Em que momento é melhor colocar esse embrião no útero? Então, é um teste que se faz com uma biópsia do endométrio, e você manda o material que você biopsiou para uma análise que vai me dizer o seguinte: olha, é melhor você transferir em tal momento do ciclo. Né? E você, então, individualiza a janela de implantação. O ERA também não é para fazer em todo mundo, obviamente que não. A maioria das pacientes vai ter a janela de implantação no 5º dia de ação da progesterona, a gente sabe disso. Mas para as pacientes para quem que a gente deve fazer o ERA hoje em dia, é para aquela paciente que já fez todos os outros exames que a gente falou que importam, aqui, trombofilia, os fatores imunológicos que importam, já avaliou anatomicamente o útero, enfim, e que já transferiram para o útero embriões que são geneticamente normais e mesmo assim não engravidaram. Aí eu acho que o ERA tem uma importância real, tá? E aí ajuda bastante a gente tem alguns casos aqui na clínica que só engravidaram depois que fizeram ERA numa situação como essa, né? Fazer para todo mundo, de novo, é algo que só vai aumentar o custo e que não vai ter importância
pode até atrapalhar o nosso tratamento, já que a gente começa a transferir os embriões em dias diferentes de progesterona, quer dizer, começa a embananar mais o caso do que ajudar, né? Uma coisa que é nova, disso tudo é o mais novo, é uma análise do microbioma do endométrio. O que é isso? É uma análise do perfil de bactérias que tem no endométrio. Então, é o EMA e o ALICE, né? Também é uma coisa muito nova, baseado em um estudo com poucas pacientes, mas que já está disponível. A minha crítica ao EMA e ao ALICE é exatamente porque ainda a gente não tem um embasamento científico, porque são poucas pacientes que foram estudadas, por o que a gente precisa para ter um power grande desses estudos. Porém, esses estudos pilotos, vamos chamar assim, esses estudos, eles mostraram algum tipo de ajuda quando você acerta o perfil de bactérias do endométrio, que possa ajudar a implantação, né? Então, eu acho que ainda é algo que ainda precisa evoluir um pouquinho, do ponto de vista científico. A minha sensação, né? E aí vem aquela questão, né? Essa é uma sensação. Eu acho que tem tudo para ser algo importante para algumas pacientes no futuro, mas eu acho que ainda é algo que precisa ser melhor estudado. A gente aqui na clínica tem feito, eu tenho conversado exatamente, essa é a conversa que eu tenho com as minhas pacientes que eu indico, que algumas vezes vão fazer esse exame, quer dizer, sabendo que a gente ainda não tem uma comprovação científica, mas é algo que em algumas situações a gente tem feito, que são aquelas situações que a gente já fez todas as outras coisas, as coisas não funcionaram, e até tenho tido alguns bons resultados com isso, mas é óbvio, isso ainda é aquele negócio que eu falei no início, é a minha opinião ainda, né? Eu acho que isso não é o mais correto quando a gente vai estabelecer condutas protocolares, tá? Então, pessoal, eu acho que eu abordei os principais, estou aqui olhando minha colinha, só para ver se eu não esqueci de falar de nada, eu acho que não. Acho que eu abordei os principais temas que eu queria ter abordado. Eu queria de novo agradecer, puxa vida, todos eu estou aqui vendo um monte de gente que eu estou lendo aqui as mensagens, eu vou tentar responder algumas perguntas aqui. Queria agradecer muito a audiência de vocês nesse primeiro live de 2019. E aí quero agradecer a todos vocês que estão mandando essas mensagens carinhosas que eu estou lendo aqui, muito obrigado. Eu estou vendo aqui, uma das perguntas é a Rosângela e Marcos, eles me perguntam assim, a adenomiose atrapalha, é detectada no ultrassom? Então, assim, Rosângela, Marcos, a adenomiose, ela atrapalha desde que, ela pode atrapalhar, ela é detectada no ultrassom, sim, né, quando um ultrassom bem feito pode detectar a adenomiose, e a adenomiose, ela pode atrapalhar quando ela altera a cavidade do útero, quer dizer, na verdade, quando ela ocupa uma área grande do útero. Na maioria das adenomioses, elas não ocupam uma parte grande do útero e não deveriam atrapalhar. Mas isso depende aí do tamanho da adenomiose, né? Do quanto do útero que essa adenomiose pode atrapalhar, tá? Uhum. Tá bom. A Clésia me pergunta uma coisa super interessante, Clésia, porque é uma pergunta de vários pacientes. Confirmando a trombofilia, quais são os pontos do corpo que pode tomar a injeção, a enoxaparina, né, a injeçãozinha, né, que tem que tomar? Você pode tomar, normalmente nas regiões que tem mais tecido subcutâneo, né, que é uma aplicação subcutânea. Então você pode tomar na mesma região que se aplica as medicações, normalmente que é ali em torno, ali um pouco para o lado do umbigo, na barriga. Você pode usar na raiz da coxa e você pode usar aqui no tríceps, tá? Aqui, no tríceps. Vamos lá. Tenho muita. Doutor, a Valéria me pergunta assim: boa noite, doutor. Tenho muitas falhas de implantação. Quais exames tenho que fazer? Só tive um positivo na primeira FIV, mas perdi. Então, Valéria, eu acho que eu abordei isso no início da nossa conversa, né? Eu acho que os exames principais aí são os exames de trombofilia, alguns fatores imunológicos que importam, aqueles que eu disse, e as alterações anatômicas uterinas, o perfil metabólico, né? Tá. Eu acho que daqui, dessa parte daqui, tem algumas perguntas que eu recebi,
Antes, a Ana Cris pergunta: exame de trombofilia antimileriano, como saber se o óvulo está rompendo ou não? Ana Cris, exame de trombofilia a gente já respondeu. O antimileriano é um exame muito importante hoje em dia, é um exame que faz parte praticamente da rotina de investigação básica para a gente, tá? Porque ele vai medir a reserva de óvulos no ovário das mulheres, né? Ele, juntamente com ultrassom para contagem de folículos antrais, é muito importante, sim. Né? E como saber se o óvulo está rompendo ou não é pelo ultrassom, né? Ultrassom e medida de LH, mas no sangue. Aqueles exames de urina, eu acho que eles não são tão efetivos assim, tá? A Deinha, ela me pergunta assim, ó: por que esperar para fazer exame se temos problemas de implantação? Por que fazer o exame só depois de perder? Deinha, essa é uma pergunta super importante, eu acho. E eu acho que é legal você me dar a oportunidade de eu esclarecer isso, né? O problema é o seguinte, Deinha, se você faz esses exames aqui antes de ter um sintoma para isso, você, na verdade, pode começar a tratar gente que não precisa ser tratada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque você tem uma alteração, por exemplo, da proteína S, que é uma das trombofilias, que necessariamente você tem uma trombofilia, né? Você precisa ter um sintoma para justificar isso, né? Então, é a mesma coisa assim, ó. Eu tenho uma gripe, eu peguei essa gripe, para mim, essa gripe me dá dor de garganta, dor de ouvido, nariz entupido, febre, para. Às vezes, você tem a gripe que é causada pelo mesmo vírus, mas você vai concordar comigo que os sintomas, muitas vezes, e eu diria quase na totalidade das vezes, não vão ser iguais. Isso quer dizer que cada organismo responde diferente aos estímulos. E a mesma coisa, por exemplo, na questão das trombofilias ou dos fatores imunológicos. Quer dizer, não é todo mundo que tem uma determinada alteração no sangue que vai ter a repercussão disso. E aí a gente começa a atrapalhar as pessoas, a gente começa a tratar coisa que na verdade não existe. Então, assim, nós não podemos tratar um exame, nós temos que tratar o paciente. Por isso que, claro que isso é muito individual, mas na maioria das vezes você não vai fazer isso antes de ter o sintoma, né, que é a perda ou a falha de implantação. Não é adequado isso. O Geidson e Gedson, desculpa, e sua esposa Aline me perguntam assim: eu tenho 36 anos, e meu marido também. Somos tentantes há 4 anos. Fizemos vários exames, ressonância 2 vezes, esterossalpingografia, o marido fez espermograma, aparentemente, pelo que eu entendi, que está tudo bem. Ela engravidou, inclusive, no ano passado, e teve um aborto retido no 3º mês seguido. O doutor que nos acompanhou diz que os exames estão ok. Eu acho que a pergunta é o que elas têm que fazer, né? Eu acho que tem que investigar por que teve esse aborto, né? Toda aquela investigação que eu disse. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu imagino que seja essa a preocupação, né? Então, o ideal é a gente olhar e ver o que pode ter acontecido, né? A Janaína: o crossmatch deu negativo, mas o embrião não implantou, e pergunta: como ter sucesso na transferência? Primeiro, Janaína, como eu expliquei para você, o crossmatch é algo que não se deve ter feito, né? É algo que, pelo amor de Deus, é algo obsoleto já, né? Algo que tem que ter sido feito. A transferência de embriões é um procedimento muito importante dentro do tratamento de reprodução humana e deve ser feita. O que é a evidência mais importante científica, as evidências mais importantes científicas na transferência? Tem que fazer guiado por ultrassom, porque isso é evidência A de que tem importância, tá? E usando um catéter adequado, que é um catéter soft, que a gente chama, tá? Que ele não altera o endométrio, né? E o sucesso vai depender da qualidade dos embriões, da boa realização da transferência e também desses outros fatores que eu disse até agora, né? Todos esses exames que importam. Agora, os que não importam não influenciam, né? Então, a questão é que a gente não pode, por uma questão de estar chateado, porque não deu certo, começar a cair nesse mundo obscuro de exames que não importam para nada. Porque, de novo, você vai só se prejudicar, você não vai se ajudar, né? Edna:
Eu tenho mioma, por isso não engravido? Puxa, Edna, alguns miomas podem atrapalhar a gravidez. Não são, aliás, a maioria não atrapalha. Pensa que 40% das mulheres na idade reprodutiva vai ter mioma. Qual é o mioma que atrapalha? Que pode atrapalhar? Miomas grandes, independente da localização. Então, miomas com mais que 5 centímetros podem atrapalhar. E miomas que invadem a cavidade uterina. Os miomas que eles chamam de submucosos. Ou que, pelo menos, tem um componente submucoso. Esses podem atrapalhar, os outros não. A Saiza. Saiza me pergunta assim. Já usei intralipid. Passei mal e não ajudou em nada. Aí, ó. Esse é um depoimento do que eu estou dizendo, quer dizer. Obrigado, Saiza, pelo seu depoimento, porque é isso mesmo, intralipid não serve para nada, algumas pessoas passam muito mal, custa caro, então não deve ser usado, nunca. A Ana, fã positivo pode prejudicar? Ana, essa tua pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque depende de cada pessoa, depende do que está envolvido, depende de todo o resto do que está acontecendo. O fã sozinho não quer dizer nada. Né? Tem, de novo, muitas pessoas que têm um fã positivo e que não tem consequência nenhuma, mas depende de cada um. Né? A Emileide pede para falar sobre ovo doação. Putz, Emileide, é um assunto que eu amo. A ovo doação é algo que resolve muito o problema dos nossos pacientes. Não é o motivo dessa live. Eu acho que a ovo doação ela precisa de uma live só para ela, porque é um assunto complexo de ser conversado, para ser completo. E a gente já fez uma live sobre ovo doação, se você quiser, aqui no Facebook da clínica, quem está acompanhando pelo Instagram, a gente é só entrar no Facebook da clínica ou no site da clínica que vocês vão achar essa live. E se vocês quiserem, vocês podem me pedir isso aí no Instagram, no Facebook, enfim. Se vocês quiserem, eu faço outra para vocês. Mari, o quanto a endometriose atrapalha no sucesso da FIV? Olha, essa é outra pergunta super importante que também merece uma live inteira só para isso. É um assunto complexo. Eu posso te dizer que a endometriose é uma doença que, na maioria das vezes, vai atrapalhar a quantidade e qualidade dos óvulos. Há uma discussão se pode atrapalhar a implantação ou não. A maioria dos estudos mostram que não deve atrapalhar a implantação. E, de novo, o Mari e outras pessoas que possam estar interessadas, nós já fizemos uma live sobre isso. Você também pode achar no Facebook, no site da clínica, vivitar.com.br. E se vocês quiserem, a gente pode fazer outra falando sobre o mesmo assunto. Kalina, tive várias falhas de implantação. O que deve ser? Meus embriões não suportam descongelamento? Putz, Kalina, eu não sei, eu tenho que ver como é que seus embriões sobrevivem ao descongelamento, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ver, eu não sei te responder isso. O que eu posso te dizer é que a vitrificação de embriões hoje, se eles são congelados no estágio de blastocisto, é algo que tem pouquíssima repercussão nos embriões, praticamente não tem, tá? Então, não deve ser isso, né? Eu não sei, claro que a gente tem que olhar cada caso, mas e o que pode ser? Putz, pode ser tudo aquilo que eu falei, né? Trombofilia, pode ser. Também já fizemos uma live sobre isso, viu? Tem uma live só sobre falha de implantação, se vocês quiserem olhar. Mas, assim, pode ser trombofilia, algum fator imunológico que a gente comentou, alterações anatômicas uterinas, alteração genética dos embriões, pode ser essa questão do desvio da janela de implantação que vai ver no ERA. Isso depende, é individual, né? Depende de cada caso. Precisa conhecer melhor o seu caso para te dizer sobre isso, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mais perguntas. Eu acho que é Cristina, o seu nome. A maioria das ectópicas são por qual motivo? Pô, Cristina, você me deu até uma ideia de fazer uma live sobre as alterações das trompas, e eu vou te responder isso agora, né? As ectópicas, a gravidez ectópica, eu sempre faço uma brincadeira, mas que é verdade.
A gravidez ectópica, ela não é para quem quer, é para quem pode. Então, assim, é muito raro você ter uma gravidez ectópica numa trompa normal. Então, na verdade, a grande maioria das gravidezes ectópicas vai acontecer em quem tem alguma alteração da trompa. Os principais motivos de alteração da trompa, endometriose ou qualquer doença inflamatória pélvica, tá? Então, só para resumir, essas são as grandes causas. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais pergunta aí? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Doutor, é opcional implantar mais de um embrião para ter gêmeos? A Melissa Jobstreiber, desculpa se eu não falei seu nome direito. Jobstreiber me pergunta isso. Melissa, você tem algumas regras que têm que ser seguidas, tá? Eu não acho que o objetivo de um tratamento de reprodução assistida tem que ser engravidar de gêmeos. Mas você tem algumas regras que devem ser seguidas. Em mulheres até 35 anos, é no máximo transferência de 2 embriões, ou 1 ou 2. Em mulheres de 35 a 39, no máximo 3. Mulheres com mais de 40 anos, no máximo 4 embriões, tá? No máximo, né? A Raquel está feliz com a positiva. A Raquel, eu também estou muito feliz com o seu positivo. Muito. Você nem imagina o quanto. A Larissa me pergunta assim, existe algum exame no embrião que me possibilita escolha de sexo? Larissa, quando você faz a análise genética do embrião, os cromossomos sexuais são avaliados, então você vai saber o sexo dos embriões quando você faz isso. Então, agora, você não pode, por regras aqui no Brasil, você não pode fazer um tratamento para a escolha de sexo. Tá? Então, você vai saber, se você precisar fazer análise genética por algum outro motivo, você vai saber o sexo, porque você pode ter doenças cromossômicas sexuais, mas isso não quer dizer que você vai poder fazer um tratamento para a escolha de sexo. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, pelo menos que eu possa ter visto aqui, eu não vejo mais nenhuma pergunta nesse momento. Acho que eu consegui responder todas as que vieram até agora. Já faz 42 minutos de live, eu acho que senão vou cansar vocês também. Eu queria me despedir de vocês, eu queria muito agradecer quem participou, né? Agradecer todas essas mensagens, puxa vida, a Hariane, puxa, todo mundo aqui, a Sandra, pessoas que eu não vejo há muito tempo, é muito legal revê-las, agradecer todo mundo que está, vocês não sabem, mas tem gente aqui comigo me ajudando. Queria agradecer, dar um beijo nas pacientes que eu vi, eu não sei se eu consegui ver todas, se eu esqueci, se eu não falei de alguém, a Amanda, a Letícia Mattioli, uma querida, a Gisele, a Cláudia Cardinali, a Ana Manfrinati, que saudade de você, a Fabi Maris, que é uma querida. Queria agradecer a todas vocês, queria agradecer todas mesmo vocês por estar aqui, me prestigiar, como sempre vocês fazem. Vocês são umas queridas, sem vocês a gente não estaria aqui. Um beijo e até a próxima live, até as próximas postagens no Instagram. E um beijão a todos.